E a gente vê as pessoas se provarem a isso, as pessoas acreditarem nisso. Mas tem para isso, a gente tem que abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Porque é isso que se dará, é isso que acontecerá. Se levantar um falso Cristo sobre a terra, um homem que diz que pode mudar o curso dessa terra, que pode melhorar tudo, e as pessoas veem, meus irmãos, quem vai fazer isso é o anticristo. Não é Deus que vai fazer essas coisas. Então não é um homem de bem também que vai mudar a situação deste mundo, dessa terra, não vai mudar. Quem vai aparecer com essas propostas, com esse projeto, é o anticristo. O anticristo que virá dizendo assim: eu colocarei paz neste mundo, sobre essa nação. E a gente agora vê o homem se levantar e dizer assim: eu vou colocar paz nesse mundo, eu já acabei com a guerra, não sei aonde. Meu irmão, preste atenção, cuidado, para que a gente não seja enganado. Porque é assim que o anticristo vai se aparecer, enganando o povo, enganando muitos. Não se deixa levar, meus irmãos. Apega com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, quando você se apega agora, ninguém vos engana. Por isso que Jesus diz: olha, nos últimos dias, meus irmãos, aparecerão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, mas tenha cuidado para que ninguém vos engane. Às vezes as pessoas chegam: pastor Silvano, é tudo, né? Meu irmão, dependendo de qualquer coisa, eu continuo com a palavra de Deus. Eu continuo com a palavra de Deus, porque eu sei que ela é verdadeira, eu sei que ela não vai me enganar. Porque a Bíblia diz que pode aparecer um anjo de luz, então, olha que o diabo ele pode se transfigurar, meu irmão. Ele pode se transfigurar no nome de Deus. Agora, a igreja do Senhor, eu vou falar, se deixa levar por muitas falatórias, mas a igreja do Senhor não pode ficar dessa maneira. Tudo que escuta, crê, acredita, confia. Olha, fulano vai mudar a situação, fulano, meu irmão, esquece. Sabe quem que a Bíblia trata? Que as pessoas que creem também são os ímpios, que são que é como folha seca, que são levados para lá e para cá. Assim são os ímpios, que acreditam em qualquer vento de doutrinas, ensinamentos. Por que eu estou falando isso? Porque precisamos criar uma igreja forte, uma igreja preparada para enfrentar o que está vindo sobre essa terra. E jamais a igreja de Deus, jamais a igreja do Senhor, ela vai colocar a sua confiança sobre o homem, mas ela vai colocar a sua confiança em Deus. Porque independente, governador, seja quem for, ele não está acima do nosso Deus. Nem Satanás, ele está acima do nosso Deus. Satanás tem poder, Satanás tem muito poder, muito, mas ele está limitado nas suas. Ele está limitado naquilo que ele pode fazer. Agora você acha que um homem carnal, ele pode fazer o que quiser? Não consegue. Se Deus dissesse é somente isso, somente aqui, basta, acabou. Não vai, meu. A gente vê reis nas antiguidades que confessou, que pediu para o Senhor para que subisse para a guerra, e o Senhor disse: não vai, não vai. E ele falou assim: não, eu vou. Ele falou assim: você vai, mas se você for, eu trarei você de volta, nem que eu jogue no sol, coloque sobre o nariz e traz de volta. Então o ser humano, meu irmão, ele não tem poder de nada.
É isso que eu quero que a igreja entenda, é isso que eu quero que o povo de Deus, Senhor, pense nisso. Nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. É a palavra de Deus se cumprindo. Mas o mundo ele entra em alvoroço, ele entra em aflição, ele entra em angústia quando ouve essas notícias. Mas a igreja do Senhor, a igreja do Senhor vai ensinando. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão ao outro lado, mas eu não serei atingido. Porque eu sei que eu estou aonde? Debaixo das potentes mão poderosa do Senhor. Então, meus irmãos, não importa o que vier, não importa o que esteja acontecendo, a gente vai sempre ter essa fé. Não, Deus é poderoso. Deus está no controle. Diz que o Senhor está lá, meus irmãos, com seus olhos sobre a terra. Então, igreja, descanse em Deus. O mundo quer nos tirar a paz. O mundo quer nos fazer ficar preocupados, angustiados, desanimados. Mas Deus não. Ele nos quer essa paz. Quando o mundo estava conosco, quando o povo de Deus estava em cativo na Babilônia, o mundo estava todo alvoroçado com aquela preocupação, aquela angústia, e Deus disse assim: procurai paz na terra. Procurai a paz. Então é isso que a igreja deve procurar: paz. E onde encontrar paz? Na palavra de Deus, dizer que tudo isso que está acontecendo já ia acontecer, embora não é o anticristo, embora não seja nada disso, mas um cenário sempre preparado para quando o anticristo se manifestar, quando o homem do pecado se manifestar, as pessoas vão dizer: isso é normal, isso é normal, isso é, né? A gente já viu isso, então vai ficar na normalidade. É o que as pessoas dizem hoje: é normal, é normal, é normal, é normal. Não é normal hoje, é a palavra de Deus se cumprindo. Amém, meus irmãos? Então, independente, meus irmãos, eu ouvi dizer que o governo, se eu lá fez isso, vai ficar. Meu irmão, se preocupe, não se preocupe. Mas como não se preocupar? Porque eu não estou apegado nessas coisas daqui, mas estou se apegado nas coisas de cima. Eu estou apegado lá. É por isso que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Eu não importarei com essas coisas que as pessoas estão dizendo que vão fazer: orar, orar e orar e orar. Pai, eu não queria que fosse assim, mas todavia seja feito que a sua vontade. Pai, eu queria que o presidente fosse outro. Pai, eu queria, mas seja feita a sua vontade. Pai, eu queria que as coisas estivessem baratas. Eu quisesse que as coisas estivessem mais acessíveis. Eu queria ir no mercado trazer um carrinho de coisa cheia, mas o que eu tenho para hoje é isso. Se fosse a vontade, amém. Graças a Deus. E assim a igreja veio feliz, em paz, né? Não deixa nada de lá de fora invadir nosso coração. Porque nós temos, irmão, pessoas hoje preocupadas, angustiadas, fatigadas, sobrecarregadas. Meus irmãos, tenha paz em vós mesmos. Tenha paz, esperança. Ainda que as coisas não aconteçam como nós queremos, mas, como eu já disse, mas como eu sei, é a vontade de Deus. Glória a Deus. Para a gente orar, a vontade de Deus é o que? Boa e agradável. A vontade de Deus é boa e agradável. Se eu oro, se eu tenho a minha fé em Deus, se eu estou buscando a Deus, e as coisas estão nesse alvoroço, nessa situação,
você olha para a situação, né, gente, de Jó. Jó sendo esbofeteado por Satanás. Satanás fazendo tudo ali para que Jó viesse desistir, para que Jó viesse parar. E o cara, ele na fé, onde todos já viraram as costas para Jó, onde todos já não estavam mais lá para Jó, ali abandonado. Ele, naquela situação, ele tem força para dizer isso: olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Ou seja, ele está dizendo assim: eu sei que Deus está vendo a minha situação, eu sei que Ele está olhando para mim, ainda que eu esteja passando por isso, não é a minha vontade, não é o meu querer, mas eu sei que o meu Redentor vive, e um dia Ele se levantará ao meu e ao teu favor. Isso é fé, gente. E é isso que eu quero passar para vocês. Essa fé, essa esperança, essa determinação. Mas parece que está tudo ruim, porque eu não está ruim. Mas eu sei que Deus está vendo. Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. O que só me resta é adorar. Então, meus irmãos, quando a gente olha para isso, gente, né? Eu não estava programado para fazer isso, eu orava, mas se Deus quer que eu falo, eu vou falar, né? Vou falar. Por que isso? O cristão, quando ele está numa situação difícil, ele quer parar, ele quer desanimar, ele não quer ir para frente. E quando você olha para a palavra de Deus, nunca foi dessa forma. Porque o cristão hoje ele só quer adorar a Deus quando a geladeira cheia, quando tudo está bem. Mas os cristãos de antigamente não. Paulo precisa estar preso na prisão. A minha nossa amiga disse que os dois olham assim: o que vamos fazer? Vamos orar. Vamos adorar a Deus. E eles começam a adorar ali naquela situação, preso, passando em segunda cela, trancado lá dentro. Poderia estar nessa situação, nunca mais levar sair daqui. Não é? Eles dizem: não, nos resta fazer uma coisa. O quê? Adorar. Vamos orar, vamos trabalhar o joelho, vamos adorar a Deus. E quando eles começam a adorar o Senhor à meia-noite, meu irmão, as cadeias se abrem, a terra se treme, as correntes se quebram. A gente vê em situações difíceis, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa situação difícil. Quem queria estar na situação daqueles homens lá? Olha, se você não prostrar diante dessa palavra, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais. Vocês vão ser jogados lá dentro, as pessoas se prostrando, mas o Senhor disse: nós não vamos adorar, nós vamos confiar. Nós vamos confiar em Deus. É jogado dentro da fornalha de fogo, mas nada acontece com aquele jovem. Diferentemente, quando eles eram lançados lá dentro, a Bíblia diz que ele veio um semelhante a Deus Altíssimo lá. Então, é nessa situação, meu irmão, que o cristão não deve baixar a sua cabeça, porque diante da dificuldade que Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua grandeza em nome de Jesus Cristo. Mas vamos ver, meu irmão, uma geração de cristãos fracos. Fraco porque não crê na palavra de Deus, não entende que Deus vai manifestar no deserto, não crê que Deus vai manifestar dentro de uma prisão, não crê que Deus vai manifestar dentro da cova dos leões. Olha quando você olha para a palavra de Deus, é para você ver que prisão passou. Não, mas agora eu quero ser cristão porque eu vou ter uma casa boa, vou ter um carro bom, não vai faltar nada, eu vou estar bem vestido, não vou ter enfermidade. Aí quando a enfermidade vem, quando a casa não vem, aí desanima o cristão. Orou, nada aconteceu.
desanima, vira as costas para Deus e vai embora, né? Esqueceu. Não, estou orando, estou pedindo, eu quero isso, Pai, mas estou salvo. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amém, meus irmãos? Vamos falar ao Senhor rapidinho.